Então, pessoal, hoje não dá para perguntar se estamos todos bem, porque não tem como ficar bem diante do que nós vimos acontecer na Escola Estadual de São Paulo, em Suzano. É difícil até analisar juridicamente a questão, porque é difícil, de fato, entender como essas coisas acontecem. Eu não tenho autorização científica para analisar ou debater as razões pelas quais um massacre covarde como o que nós vimos ontem acontece. Obviamente que existem situações ou explicações não justificativas para o caso. Bullying daqueles garotos, daquelas pessoas, tinha um garoto e um adulto já que promoveram o massacre, algum tipo de linha de psicopatia que esteja atrelada à situação. Bom, não tenho autorização científica para fazer esse tipo de análise. Alguma coisa deve explicar o que aconteceu, embora jamais se consiga justificar o fato de duas pessoas entrarem numa escola e desferirem tiros e promoverem morte de crianças, adolescentes e pessoas inocentes. Eu não consigo dimensionar a dor dos pais. Quando você se torna pai ou mãe, a vida, a natureza, Deus, isso é instintivo até. Aperta um botão de start na tua existência de forma que a tua vida passa a ser pura e simplesmente secundária. Primeiro você garante o bem-estar da prole, depois você se preocupa com você. Estando a prole em ordem, aí você começa a pensar nas suas necessidades. Eu não consigo dimensionar a dor de quem deixou um filho na escola ou soube que ele foi para a escola e simplesmente não voltou. Eu não consigo sequer me imaginar na situação. A prole é o que mais importa na vida de uma pessoa. Quando se é pai, quando se é mãe, é como disse, a natureza estarta isso em você e é algo que você não consegue controlar. Embora a gente não possa ajudar, eu no caso, não tenha o que eu possa fazer pelas pessoas ou pelo acontecido, a gente precisa aprender, seja socialmente, seja juridicamente. E nessa segunda parte eu estou aqui para, de alguma forma, ajudar a entender juridicamente o que aconteceu naquela cidade, naquela escola, e especialmente tratarmos da responsabilidade civil do Estado. Algumas pessoas vieram nas minhas redes sociais me perguntar: professor, como é que fica a responsabilidade do Estado de São Paulo diante do ocorrido? Existe ou não existe responsabilidade? Bom, a doutrina informa que quando existe, nesse caso, o ingresso de um aluno no ambiente de escola pública, nós precisamos atrelar esse fato ao dever do Estado de custódia ou de guarda dessa criança ou desse adolescente. E esse dever de guarda e de custódia, na verdade, está atrelado à responsabilidade que o Estado tem de manter a incolumidade física dos seus alunos nas redes municipais de educação, nas redes estaduais de educação ou nas escolas ou universidades federais. Então, atrelado ao dever de custódia e guarda está a responsabilidade do Estado no que diz respeito à promoção da segurança no recinto onde se desenvolvem as atividades escolares. Então, a responsabilidade do Estado existe e, durante muito tempo, a doutrina defende, e ainda muitos doutrinadores e uma boa parte da doutrina defende, que essa responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, o Estado, nesse caso específico, responde pela incolumidade física dos seus alunos e das pessoas que estão no recinto escolar, justamente de forma subjetiva. É preciso que, para que o Estado seja responsabilizado, exista um dano, exista um ato que gere o dano e o nexo de causalidade entre os dois e que se comprove culpa ou dolo do Estado. Se você for pesquisar a jurisprudência sobre o tema, você vai perceber que existem várias decisões, especialmente de tribunais de justiça, algumas delas confirmadas pelo STJ, que vão tratar da responsabilidade do Estado no que diz respeito à incolumidade física dos seus alunos. Eu listei nas minhas pesquisas pelo menos 4 casos para que os senhores percebam como a construção da jurisprudência se dá. O primeiro caso diz respeito a uma ação que correu no Distrito Federal
e a criança ela caiu de uma cadeira da escola e sofreu uma fratura. Lá naquele processo, houve omissão estatal no que diz respeito ao dever de vigilância da criança e o Distrito Federal foi condenado a pagar indenização. No segundo caso, nós tivemos um aluno atropelado em horário de aula. Ele saiu da escola pública, sem nesse caso específico ser barrado por ninguém, em horário de aula, ou seja, no horário em que ele deveria estar obrigatoriamente dentro da sala de aula, e foi atropelado em uma rodovia próxima à escola. O processo ocorreu na Justiça Estadual de Pernambuco e a decisão que condenou o Estado de Pernambuco a indenizar esse menor, nesse caso específico, foi confirmada pelo STJ. Veja que o acidente sequer aconteceu dentro da escola, mas o aluno só teve acesso à rodovia porque saiu da escola sem nenhum tipo de obstáculo e entendeu o judiciário que o Estado é responsável justamente porque se tivesse, nesse caso, desenvolvido de forma correta o seu dever ou a sua obrigação de vigiar o aluno, ele não teria saído da sala de aula, não teria saído da escola e não teria sido atropelado. Outra situação que nós temos interessante dessa feita ocorreu no TJ do Rio de Janeiro e confirmada também pelo Superior Tribunal de Justiça, um aluno sem supervisão foi praticar salto em altura sem supervisão de nenhum professor, chegando a se machucar e, nesse caso, conquistou nesse salto ornamental mal feito uma tetraplegia. E aí o Estado foi condenado a indenizar o aluno e o STJ confirmou essa indenização justamente baseado na responsabilidade subjetiva do Estado calcado na sua culpa, ou seja, nesse caso, na culpa que o Estado teve em não vigiar o aluno de forma correta, permitindo que, sem supervisão, ele pratique saltos ornamentais numa aula de educação física. Outro caso que nós temos, e aí é mais corriqueiro, são casos que envolvem brigas entre alunos dentro de instituições escolares do poder público. Quando essas brigas geram danos, nesse caso o Estado responde baseado na responsabilidade subjetiva, na culpa, na ausência de vigilância e, nesse caso específico, a responsabilidade nos termos da Constituição Federal é reconhecida pelo Poder Judiciário. Então você teve aluno que cai da cadeira e sofre danos físicos, atropelamento fora da escola, mas em horário de aula, salto em altura sem supervisão, briga entre alunos. Apenas para confirmar o que eu estou dizendo, existe uma jurisprudência bem antiga do STF, de 1996, que diz o seguinte: a obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do poder público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do poder público pelos danos causados, a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos. Recurso extraordinário 109.615. Veja que casos mais simples do que o que a gente vivenciou em Suzano geraram responsabilidade do Estado. Você poderia me perguntar, professor, e se a escola fosse privada, haveria ainda responsabilidade civil? Sim, haveria responsabilidade civil objetiva. O artigo 927 do Código Civil diz que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O artigo 932 do mesmo diploma diz: são responsáveis pela reparação civil os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos hóspedes, moradores e, o que nos importa, educandos. O artigo 933 também do Código Civil diz: as pessoas indicadas nos incisos de 1 a 4 do artigo antecedente, nós estamos no 4º do 932, então está inserido, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.
E o Código de Defesa do Consumidor, no caso privado, por se tratar de relação de consumo, diz: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Então, tanto pelo Código Civil quanto pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da escola privada é objetiva. Nós vimos na jurisprudência citada e também na decisão do Supremo Tribunal Federal que nós temos, de certa forma, um entendimento que existe responsabilidade subjetiva do Estado no que diz respeito aos danos a alunos que estão, nesse caso, na rede pública de ensino sob guarda e custódia do Estado. Na minha visão, a questão mais importante quando isso for judicializado, e certamente o será, vai ser se o Poder Judiciário aplicará aqui ou não a teoria da omissão específica, em detrimento da teoria da omissão genérica. A omissão genérica nós já conhecemos, ela gera para o Estado responsabilidade subjetiva calcada na culpa ou dolo. A omissão específica é quando a omissão do Estado é determinante para a ocorrência do evento danoso, e quando nós estamos diante de uma omissão específica, a responsabilidade deixa de ser subjetiva para ser objetiva. Nós sabemos que a tese ou a teoria da omissão específica ela existe no Supremo Tribunal Federal. Nós temos um julgado de 2016 da relatoria do ministro Luiz Fux, e lá, nesse caso, o Supremo aplicou a teoria da omissão específica para aplicar a teoria da responsabilidade objetiva quando a omissão do Estado, nesse caso, for determinante para a ocorrência do evento danoso. Disse o Fux: deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o poder público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, que como já mencionado acima, obrigatoriamente em outras partes do julgado. Então, o Fux praticamente diz que quando a omissão do Estado é determinante para a ocorrência do evento danoso, ou seja, ele teria o dever legal de impedir o evento danoso e não conseguiu, nós estamos diante de uma omissão específica, então teremos a oportunidade de saber se, nesse caso, responsabilidade do Estado por dano ocorrido no interior de escola estadual, o Poder Judiciário, inicialmente paulista e depois, quem sabe, o Supremo Tribunal Federal ou até o STJ, aplicarão, no caso, a responsabilidade subjetiva do Estado, calcada na omissão genérica, ou aqui, omissão específica, que gerará responsabilidade objetiva. É isso. Espero ter te ajudado a entender o que aconteceu ou o que provavelmente acontecerá em termos de responsabilidade do Estado, e fica aqui o meu repúdio ao acontecido, bem como minha solidariedade às famílias envolvidas e que perderam seus adolescentes ou seus entes queridos. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.